nós que somos privilegiados de poder estar aqui com vocês hoje, sabe assim, uma alegria imensa no nosso coração poder desfrutar da companhia de vocês, da comunhão, adorar a Deus juntos, né? Estive aqui há quase 2 anos atrás, já tem um tempo, e de lá para cá pude observar, mesmo de longe, né, a obra que o Senhor tem feito aqui neste lugar, e sei que tem muita obra gloriosa, grandiosa ainda para acontecer. E estou feliz ali, o irmão Mário está ali conosco. Aquele dia, há 2 anos atrás, eu vim deixar uma ovelha aqui. Acho que eu vou essa noite entregar outra ali para cuidar de vocês. Amém? Encontrei na época a irmã, né, e o pastor Zenildo, não é isso? Foi com quem a gente teve o primeiro contato aqui. Mas, meus amados, eu queria compartilhar com os irmãos algo da parte do Senhor. Deus nos entregou. E o que é bom é para a gente dividir, né? Para compartilhar. Eu creio que eu falo a um povo de muita fé, porque Deus tem multiplicado. E para a glória de Deus, nós estamos a 3.000 quilômetros de casa. Mas assim, desde que a gente chegou aqui, tem 9 dias hoje. A obra de Deus é intensa, a gente já ministrou em outros lugares e também recebeu da parte do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês acerca de algo que Deus colocou no meu coração, que é o projeto de Deus ao qual nós fazemos parte. É verdade? Todo projeto, irmão, que é nascido no céu, ele vai prosperar. Não tem como um projeto que é nascido no céu, ele não venha prosperar, ele tem que prosperar, porque nasceu no céu. Eu acredito que se ele nascer na terra, possa ser que não prospere. À luz da Bíblia, a gente observa que alguns projetos humanos que surgiram na terra não prosperou. Mas todo projeto que nasce do céu, ele prospera. E a igreja é um grande projeto, né, celestial. Por isso ela vai prosperar, por isso ela não vai parar, por isso ela vai continuar crescendo. Só que eu queria dividir com os irmãos as seguintes premissas. Primeiro, o projeto de Deus, irmãos, ele não atende à lógica humana. Não é verdade? Não, ele é totalmente adverso à lógica humana. Nós somos inseridos nesse projeto, somos privilegiados por fazer parte desse projeto, mas muitas vezes a gente quer travar, porque a gente olha a lógica humana e diz assim: olha, aos olhos humanos, por esse pensamento eu estou vendo que dessa maneira não vai fluir. Mas é porque o projeto ele é espiritual, ele não pode ser conduzido ou observado da ótica humana. Então eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos em 1 Reis, capítulo 17, algo tremendo. 1 Reis, capítulo 17. E sempre lembrando que nós somos parte desse glorioso plano de Deus. Aqui em 1 Reis 17 nós vamos meditar em um contexto da palavra de Deus, irmão, maravilhoso. Uma obra que foi determinada na vida de um homem para combater naquela época um sistema idólatra que estava de uma forma desproporcional. A Bíblia chega a nos afirmar que o que Acabe fazia era pior do que todos os outros reis que já tinham passado ante ele. Mas Deus levantou alguém para fazer uma obra, e uma obra que iria combater aquele sistema idólatra, que ia combater todo aquele projeto maligno, mas alguém tinha que fazer aquela obra, e Elias foi chamado para essa obra. E a gente observa em o mesmo contexto da palavra, que de um lado precisou fé, de um outro precisou obediência, mas quando juntou a fé e a obediência, o propósito de Deus ele foi cumprido. Então a palavra de Deus em 1 Reis capítulo 17, versículo de número 9, a palavra de Deus diz: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Presta atenção à palavra, levanta-te e vai. Nós já sabemos que nesse contexto já tinha acontecido, Elias já tinha liberado a palavra, já tinha cessado a chuva, a situação já estava difícil, mas tudo aquilo ali estava dentro do contexto do projeto de Deus. Foi Deus que ordenou que ele combatesse, Deus deu a estratégia para ele. Só que muitas vezes nós envolvidos na estratégia de Deus, nós vamos passar também por um processo ao qual Deus está usando para tratar todo o povo. Mas nós estamos na terra e temos que passar por ele. Agora Elias, que há um tempo atrás ele estava sendo sustentado pelos corvos, ele agora recebe uma ordenança de Deus para que ele se levante, para que ele vá
E o que me deixa maravilhado é que a palavra de Deus diz assim: olha, eu já ordenei ali uma mulher que te sustente. Mas se você observar a palavra, irmão, em momento nenhum, eu nunca vi, teve uma manifestação sobrenatural, nenhum anjo desceu até ali, ninguém falou com aquela mulher dizendo: olha, está vindo aí alguém que é para você tomar conta. Mas a palavra diz que já tinha sido dada uma ordem acerca do cuidado que Elias devia receber naquele lugar. E eu quero dizer para vocês que sobre a nossa vida, irmão, como igreja, também já tem uma ordem dada no céu sobre a obra que nós precisamos realizar. Nada vai acontecer por acaso, tudo vai acontecer porque antes que a gente vá, o Senhor já ordenou para que aconteça. E quando eu creio dessa maneira, como Elias creu, ele não questionou, ele foi e obedeceu. Todos nós sabemos qual era o contexto daquela época e qual seria a dificuldade que já teria para sobreviver uma pessoa viúva. Já seria difícil ela se manter, porque a época era diferente, o contexto era diferente, não existia o que existe hoje, a independência que a mulher tem. Então, só em saber que era para ir, porque seria cuidado por uma viúva, já era motivo para Elias questionar ou murmurar. Porque ele, conhecendo a realidade, ele poderia dizer: Senhor, mas tem certeza que é uma mulher viúva que vai cuidar de mim? Mas você não observa Elias fazendo isso, observa ele saindo. Mas quando você vai lá no versículo 1, irmão, tem um mistério em tudo isso, que é quando Elias diz que ele é alguém que habita na face do Senhor. Elias era alguém que ouvia o seu Deus, que tratava com ele. Elias não recebeu uma direção de ninguém humano, ele recebeu uma direção de Deus, porque a palavra diz que veio a palavra do Senhor a ele. Então nós precisamos ter essa mesma intimidade, ouvir o nosso Deus, relacionar com ele, receber a direção para depois partir. Se nós recebemos e agimos dessa maneira, na nossa vida, irmão, não tem como dar errado. Eu sei que aqui essa congregação tem líderes maravilhosos, abençoados, pelo testemunho a gente sabe. Mas se cada um aqui não buscar ter a sua própria experiência com Deus, ter o seu próprio diálogo com Deus, ouvir a voz do Senhor, irmãos, você não vai conseguir desenvolver o projeto dele. Há esses dias eu fazia uma reforma na minha casa, contratei alguém para fazer o serviço. Mas quando aquela pessoa chegou, ela sentou e perguntou: como é que o senhor quer o serviço? O que é que você quer que faça aqui? E eu, como dono daquela obra, eu pude dizer: eu quero que você faça uma parede aqui, pinte outra ali, faça dessa maneira. E ele foi seguindo os passos que eu dei, porque eu sou o dono da obra. Agora nós tratamos também com Deus, que é o dono de toda essa obra, o qual nós precisamos consultar acerca de como Ele quer que a gente venha proceder, de como é que nós devemos agir, como a gente deve fazer para alcançar os objetivos. Então, primeiramente, se nós temos consciência que somos um projeto que foi nascido no céu, como igreja, nós temos a certeza, irmãos, que nós vamos prosperar naquilo que nós vamos realizar para o Senhor. Não como alguém que vai estar buscando uma habilidade humana, uma sabedoria humana ou alguma coisa do tipo, mas alguém que é totalmente dependente do Senhor. Então Elias sai agora, vai de encontro àquela mulher e observem bem, irmãos, o improvável. Esse é um Deus que trabalha com o improvável, com uma coisa que não é lógica. E quando ele se depara com aquela situação, com aquela realidade, o que é que ele encontra ali? O que ele encontra ali não é alguém cheia de fé, tendo assim uma vida vasta pela frente. O que ele encontra ali é alguém que diz o que para ele? Olha, eu vou lhe receber, você pediu água como ele pediu, eu vou lhe dar. Agora você pediu pão, a coisa começou a ficar difícil. Parafraseando, porque o que temos aqui, irmãos, o que ela tinha lá era uma quantidade, segundo a palavra, que só dava para uma refeição. E a esperança daquela mulher, não é eu que digo, é a palavra que diz. Ela relata que ela disse: olha, o que tem aqui é para que eu me alimente com o meu filho, para que nós comamos e morramos. Não era esperança de vida, mas quando você chega, irmão, na direção de Deus, na vida de alguém, ainda que a circunstância seja de morte, ela se torna em vida, porque você é a pessoa que leva a bênção. Irmão, não é o lugar que vai nos abençoar, somos nós, como igreja, que vamos abençoar o lugar que a gente vai chegar. Aqui tem uma cultura, né, lá no Nordeste, que as pessoas costumam sair de lá para vir até aqui buscar emprego, trabalhar, coisa do tipo. E as pessoas dizem assim: pastor, eu estou viajando porque eu tenho uma esperança que lá... Irmão, você é uma pessoa abençoada, você pode ter até uma oportunidade, mas eu quero dizer que você é que é a bênção, e aonde você chegar, você vai refletir essa bênção. Então Elias chega naquele contexto, só que aquela mulher, irmãos,
ela não era da etnia dele, ela não compartilhava da mesma fé, mas você observa que a palavra fala que ela era obediente, porque quando Elias fala com ela, ela faz questão de dizer assim: olha, eu vou fazer, mas viva o Senhor teu Deus. Ela não disse é o Senhor nosso Deus. Quantas pessoas a gente não vai encontrar por aí, vai ministrar a palavra, e ela vai dizer assim: não, esse negócio aí é negócio para crente, esse negócio aí não é para mim, eu não creio nesse Deus dos crentes. Mas o que importa é, você crê? Eu creio. Então, se nós cremos, irmão, e vamos fazer a obra que Ele determinou, não se preocupe, Ele vai manifestar a fé naquele coração. Por que aquela mulher não rejeitou cuidar de Elias? Porque no coração dela foi testificada uma ordem que já tinha partido do céu, e Deus confirmou naquele coração, ainda sem nenhum diálogo, mas Deus confirmou. E muitas vezes, irmão, o Senhor prepara, Ele envia pessoas para que a gente venha cuidar, para que a gente venha discipular, e você olha igual aquela viúva e diz assim: não, eu não tenho condição de fazer isso. Senhor, tem certeza que sou eu que vou fazer isso? É, irmão, é você que vai fazer, sou eu que vou fazer. Porque nós vamos fazer segundo a palavra de um Deus poderoso que vai prover na nossa vida as condições de cuidar daquelas vidas que Ele vai encaminhar, que Ele vai enviar. Então esse projeto, irmão, que nasce no céu, esse projeto que vai sendo desenvolvido aqui na terra, nós quando vamos andando na direção de Deus, o Senhor começa a confiar vidas aos nossos cuidados. Ele começa a confiar vidas para que a gente vá cuidando, orientando, e aquelas vidas que vão chegar até aqui, ou que você vai encontrar por aí numa obra de evangelismo, que a esperança dela estava igual àquela da viúva e só esperando a morte, você vai encontrar aquelas vidas, e por meio da palavra de Deus, por meio daquele acolhimento, vai gerar esperança. Há 15 dias atrás eu cheguei na congregação que eu dirijo, e eu cheguei mais cedo, e tinha um jovem na porta da igreja. E aquele jovem de 19 anos, aflito, ele disse assim: olha pastor, o senhor pastor dessa igreja? Eu disse: sou. Olha, eu vim aqui porque eu passei o dia perturbado, eu passei o dia inteiro pensando em tirar a minha vida. Por isso. Eu disse: não, você veio no lugar certo, vamos entrar, vamos orar. E depois da ministração, eu fui conversar com ele. Aquela pessoa, irmão, que iniciou o dia, querendo tirar a sua vida, eu falei para ele assim: olha filho, primeira coisa, você não pode fazer isso, você não tem autoridade para tirar nem a sua vida, nem a vida de ninguém, porque ela não é sua. Deus lhe deu e só Ele pode tirar. Então vou lhe fazer uma proposta: em vez de você tirar a sua vida, entrega ela para alguém cuidar dela, o Senhor Jesus. E naquela noite ele resolveu entregar a vida dele a Cristo. E de lá para cá a gente começou a acompanhar aquele rapaz, envolvendo ele nos trabalhos da igreja, envolvendo ele nas orações, e ele está lá. Eu viajei para cá e pedi para os irmãos: olha irmãos, acompanhem ele, vão discipulando, não deixe ele sozinho. Por quê? Porque é uma vida que estava vulnerável. Mas, irmãos, o poder da palavra é tremendo. O poder de Deus e os mistérios são inexplicáveis. Ele passou, porque a cidade da minha congregação é Valência, uma cidade maior. Ele passou por 3 templos que estavam abertos naquela noite. Parou na porta do nosso templo, da nossa congregação, e ficou lá esperando ela abrir. Irmãos, eu sei que ali era um caso específico que Deus colocou na nossa mão para a gente cuidar. Irmãos, eu não sei quantas obras existem aqui em Osasco, mas eu sei de uma coisa: já tem uma ordem no céu acerca de todos aqueles que vão congregar aqui, que chegarão até aqui, que virão aos vossos cuidados, irmão. Já existe essa ordem. E o que é necessário? Simplesmente estar preparado para receber esse povo, receber esse público e cuidar deles. Então, quando Deus determina, simplesmente devemos cumprir sem nenhum questionamento. Então a gente observa que se sobre a nossa vida já existe essa autoridade, já existe essa ordem dada, eu poderia citar alguns pontos para você, para que você possa compreender. Pastor, pois que ordem é que tem sobre a nossa vida? Irmão, sobre a nossa vida como igreja, tem a ordem, ou tem uma afirmação dada pelo próprio Cristo, que nós nunca vamos estar sozinhos. Vocês lembram lá de Mateus capítulo 28? Ele disse assim: mas as pessoas muitas vezes recebem a palavra da seguinte maneira: ah, que maravilha, Deus vai estar comigo até os confins. Se você voltar um versículo atrás, ele vai dizer assim: olha, vocês têm que fazer uma obra, vocês têm que ir, vão ensinar, vão discipular, vão batizar, e aí eu estarei com vocês até o confim, até o fim do século. Então Deus sempre vai estar conosco, mas quando a gente está ali dentro do propósito dele, não cumprindo aquilo que ele quer. Então, se você observar, é uma ordem que está dada sobre a nossa vida, que eu tenho certeza que ninguém pode anular, porque quem é que pode ir contra a palavra de Deus? Se Deus falou que vai estar conosco, uma outra ordem que tem sobre a nossa vida, uma outra afirmação de Jesus, irmãos,
é que esse projeto ao qual nós estamos inseridos, ele não foi escolha nossa, pastor Felipe. Ele não foi escolha nossa, irmãos. Não, pastor, foi. Nenhum aqui acordou numa bela manhã, despertou e disse assim: não, a partir de hoje eu tomei uma decisão, eu vou servir a Deus. Você nunca ouviu o evangelho, nunca ouviu a palavra e despertou naquele dia: não, agora vai ser hoje. Não existe, irmão. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e quando se ouve a palavra, vai sendo gerada uma fé que a própria palavra diz que é algo que é do céu para a nossa vida. A fé é um dom de Deus. Mas aí o evangelho de João ele vai dizer o quê? Olha, vocês não me escolheram a mim, eu escolhi a vós. Então o projeto é dele, irmão, a escolha é dele, quem nomeou foi ele. Dá para entender? Não somos nós que tomamos essa decisão. Até parece, né, que a gente veio. Eu fico olhando muitas vezes as pessoas aflitas dizendo: pastor, aquela pessoa que já vem há tanto tempo na igreja, ela ainda não se entregou para Cristo. Eu digo: irmão, você não entendeu. É porque o Espírito de Deus ainda não resolveu fazer. Porque no dia que ele resolver, não tem ninguém que impeça. Sabe aquelas desculpas: é porque é por isso, ou por aquilo. Não, irmão, isso não acontece. Quando Deus resolve fazer, vai acontecer. Então a escolha desse projeto é dele. Foi ele que nos separou, foi ele que nos chamou, foi ele que nos nomeou e nos mandou. Então é mais uma definição e uma ordem que tem sobre a nossa vida que não vai mudar nunca. E a outra, irmão, é a que diz que nós seremos testemunhas do Senhor. O próprio Jesus falou: eu vou, vocês vão se revestir e sereis minhas testemunhas. E aí é algo que a gente precisa entender. Lá no mesmo Mateus capítulo 28, Jesus fala algo tremendo quando ele ressuscita. Quando ele se apresenta, ele fala uma palavra, irmão, que é maravilhosa. Ele diz: olha, foi-me dado todo o poder. Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí ele diz: agora vocês podem ir, mas é em meu nome que vocês vão fazer. Eu não sei se vocês já perceberam, mas todo ser humano, dentro de nós, existe um ego, existe um negócio, sabe, que quer nos dar assim uma diferença. Todo mundo quer ser um pouquinho, quer ter um poderzinho na mão, né? Quer fazer alguma coisa e ser reconhecido por aquela obra tal, que se eu fizer assim vão entender. Irmãos, olha como Jesus é maravilhoso. Já pensou se ele tivesse dado esse poder para nós? A igreja não ia ser bom, porque nós iríamos nos achar alguma coisa. Mas ele diz: não, vocês vão lá, o poder está comigo, vão em meu nome e a coisa vai acontecer. Agora lembre-se, nós somos representantes do céu. Como representante do céu, irmão, ele vai honrar a palavra dele. Mas nós vamos entender que nós, eu e você, apesar de sermos um instrumento de Deus, na mão de Deus, para ser usado por Deus, a gente não pode levar o mérito do negócio, não. E é o que a gente vê no contexto dessa palavra, irmãos. O que Elias foi fazer foi combater um sistema idólatra. E em momento nenhum você vê Elias buscando a glória para ele. E quando você vai lá na palavra, você observa que naquele momento, na máxima do milagre, que é algo que eu não sei aqui em São Paulo, né? Eu não posso testificar daqui, mas eu posso testificar do Piauí. É algo que tem meio que ficado esquecido no meio da igreja, o sobrenatural de Deus, irmãos. A gente observa que o sobrenatural de Deus é algo que a igreja precisa andar nele, viver ele, desfrutar dele. Até porque Isaías escreveu que os milagres, eles estariam ali para convencer os incrédulos. Mas é uma geração nova que está surgindo e parece que o sobrenatural de Deus, irmão, está se esvaindo. Volto a dizer, eu não estou falando do contexto daqui de São Paulo, porque eu não estou aqui, mas eu sei de onde eu venho. E a gente precisa ver que Deus, ele opera no sobrenatural, e aqui houve um grande sobrenatural de Deus. Quando naquele desafio ali, quando naquele momento de oração, que os profetas de Baal não conseguiram almejar, que era a queima daquela oferenda, daquela oferta, a gente observa que naquela oração, Elias, ele deixa bem claro: Senhor, faz descer fogo do céu, consome esse holocausto, para que esse povo saiba. Em momento nenhum ele diz: para que eles saibam que eu sou um grande profeta, que eu sou alguém usado pelo Senhor, que eu tenho alguma autoridade. Diz: para que eles saibam que há um Deus em Israel, que há um Deus, irmão, movendo. E nós como igreja devemos agir da mesma maneira. Nós devemos pedir a Deus, porque Ele também nos deu uma garantia, irmão. A palavra de Deus nos garante assim: olha, quando dois de vós aí concordarem, ligarem acerca de alguma coisa aí na terra, lá no céu vai ser confirmado, irmão. Seja casal, pastor Felipe e pastor Michel, vocês já ligaram aqui na terra? Vocês já confirmaram aqui a expansão desse negócio?
A expansão desse templo, dessa obra, o crescimento dela, já foi ligado por vocês aqui, irmão, nas orações? Porque se for, irmão, lá no céu, a ordem está dada. Nós vamos voltar, eu não sei, né? Onde é que vai ser o espaço, qual vai ser o lugar, mas vai ser um lugar maior, um espaço maior, com muitas pessoas. Sabe por quê? Porque existe busca, existe oração, existe palavra, existe fé. É assim que funciona. E quando tudo isso for acontecendo, é nunca esquecer o princípio: a glória é de Deus, o negócio é dele, é com ele, é para ele, porque nele existimos, irmão, nele nos movemos. É assim que deve acontecer. Mas tudo isso está liberado sobre as nossas vidas. Irmão, nós somos uma classe privilegiada, pessoas que estão separadas para servir ao Senhor. Agora, eu creio fielmente que se tem uma coisa, irmão, que nunca vai cair por terra, é aquilo que Jesus falou. E ele, muitas vezes a gente quer se vitimizar, achar que é perseguido demais, achar que tem muita coisa. Mas vocês lembram da oração que ele fez? E ele pediu ao Pai que nos guardasse ainda neste mundo, né? Nos guardasse nesse mundo. Irmão, aquela palavra, aquela oração, ela cabe bem para nós, porque tinha um público ali presente naquele momento, mas nós estamos incluídos na segunda parte dele. Ele disse: ó, não só esses aqui que estão me ouvindo agora, mas sabe aqueles que virão a crer por causa dessa palavra. Então nós estamos nesse grupo de serem guardados aqui. É muito fácil, né, irmão, você recuar de uma briga, de uma batalha. Não, a gente recua. Agora, quando você tem que enfrentar, porque até parece que a gente lê na Bíblia, parece que tudo era fácil. Não, parece que foi fácil demais para Elias. O negócio aqui foi maravilhoso, irmão. Foi maravilhoso. Não é assim não, tem muita adversidade no meio do caminho. Tem muita adversidade quando vai fazer a obra, principalmente quando você quer seguir a direção que Deus deu. Não a direção que você buscou. Não algo particular que você quer, porque a gente precisa vigiar muito. Porque em muitos momentos a gente quer colocar o nosso particular dentro do projeto de Deus. Aí a coisa vira terrena e não pode prosperar. Mas todas as vezes que ela for, e ela permanecer, e ela continuar espiritual, irmão, com adversidade, com lutas, com guerras, o propósito de Deus vai ser cumprido. Vai ser cumprido. E quando ele é cumprido na nossa vida espiritual, o nosso material também será abençoado, irmãos. Isso é algo maravilhoso. Eu posso falar para vocês de algumas coisas que a gente pode estar passando, estar vivendo aquilo ali, e eu sei com toda certeza, com todo interesse de coração, que não foi algo que eu imaginei. Vocês têm um membro aqui, o Marcos, que ele tinha um desejo de morar em São Paulo. E a gente trabalha, Deus nos dá estratégia para trabalhar e desenvolver a fé das pessoas. Deixa eu falar, ó, Deus, ele tem 1000 maneiras de fazer a mesma coisa. Jesus, ele não usa padrão. É por isso que Jesus não é religioso. Então o negócio só vai dar certo se eu fizer desse jeito. Aí toda semana eu tenho que fazer do mesmo jeito. Aí Deus, não é assim. Mas ele dá estratégia para a gente, e a gente vai trabalhando as estratégias para desenvolver a fé das pessoas. Lá no Piauí nós desenvolvemos uma estratégia de fazer uma carta para Deus. Uma carta para Deus. A gente vai lá no final do ano, chama todo mundo, vamos fazer uma carta para Deus. A gente escreve lá naquele papel, coloca lá numa caixa, e só no final do ano a gente vai pegar novamente aquilo ali para você ler o que foi que você pediu para Deus. Aí você diz assim: pastor, mas Deus não já sabe todas as coisas? Sabe, irmão. O negócio não é com Deus, o negócio vai desenvolver a fé das pessoas que estão buscando a Deus, da própria igreja. E eu achei outro dia, esqueci de trazer, mas eu vou mandar, nem que seja ela digitalizada. Eu achei uma carta de um Marcos que ele tinha feito para Deus há uns 5 anos atrás, se eu não me engano, 4 anos atrás. E aquela carta dizia assim, ela pedia a Deus que desse para ele a oportunidade de vir morar aqui, de vir estudar aqui, e tem mais, nessa carta ele pedia que Deus fizesse a obra de salvação na vida de Evânia e de Carso. Irmão, quando eu li aquela carta, eu digo: olha, Deus honrou palavra por palavra daquela carta. Porque há 2 anos atrás, quando a gente esteve aqui, eles tinham vindo aqui, parece que uma vez ou duas, e eu me lembro que a gente chegou, e a primeira obra que a gente fez foi um propósito de oração lá. Se não me engano, foram 7 dias de oração, toda noite, e eu perguntei para eles onde tinha uma igreja, a gente queria ir numa igreja, eles disseram: não, tem uma igreja ali, e a gente chegou até aqui. Mas eu achei essa carta, eu fui ler, irmão, e é maravilhoso. Porque a última pessoa que sabia que viria para São Paulo era o Marco. Nós decidimos tudo, eu liguei para a Evânia, combinei com ela, nunca falei nada para ele, que era para não provocar expectativa. Ele foi o último a saber, mas quando eu for entregar as cartas na igreja do ano anterior, eu peguei e fui ler a carta dele. Então, quando eu falo para você,
naquele momento, eu vi a maravilha de Deus, mas depois que eu vi todo o desenrolar da obra, eu entendi o Senhor falar: olha, Ele já tinha ordenado, irmão, vocês estarem aqui para receber Ele, para andar com Ele, para cuidar dEle, para me deixar mais tranquilo até ali. Por quê? Porque eu sei do contexto. Então, nada acontece por acaso, irmão. O mundo espiritual, ele se move, e aqui na terra as coisas vão acontecendo. Eu só preciso ter essa convicção, ter essa certeza, porque todo o propósito de Deus, irmão, ele vai ser cumprido algum dia, em algum momento, e nós estamos inseridos nele. Agora, esquecer desse privilégio, irmão, é que nos traz frustração. Esquecer que nós não somos qualquer um. Isso não é soberba, não é se enaltecer, não, porque fazer parte do corpo de Cristo, irmão, é algo glorioso, é algo poderoso para as nossas vidas. Saber que a gente pode tomar decisões, aconselhar pessoas, levar uma palavra e salvar vidas, irmãos. Isso não tem preço. Eu trabalho com pessoas, eu ajudo a administrar uma cidade inteira. Eu tomo decisões muito importantes, que se eu errar naquelas decisões, muitas pessoas vão ser prejudicadas. Ali eu falo no âmbito do meu trabalho material. Mas quando eu estou na igreja, eu sei que se eu tomar uma decisão errada ali, não vai ser uma coisa material que vai acontecer, vai ser algo espiritual terrível que vai vir a acontecer. Então a gente precisa muito lembrar do nosso papel como igreja. Então, meus irmãos, meus amados, eu sei que Deus tem muitas obras neste lugar e que Ele vai realizar. Pastor, eu sempre esqueço, pastor Zenildo, né? Naquela noite que eu tive aqui, eu levei do Senhor uma palavra de fé, porque eu gosto de observar, irmão, e o que é bom eu guardo, né? Não sei se foram essas cadeiras que foram compradas, mas naquela noite o Senhor lançou um propósito aqui para aquisição dessas cadeiras. Mas o que me chamou a atenção não foi o lançar do propósito, que a gente lança muito propósito, foi a palavra que veio depois. Talvez você não lembre mais, mas eu estava aqui, eu lembro que eu recebi, eu guardei para mim. Você disse assim: olha, irmão, vamos apressar o projeto das cadeiras, que eu já estou vendo as pessoas chegando, estão lá na esquina, daqui a pouco estão aqui dentro, e aí, como é que vai ser? E aí eu fiquei maravilhado, porque isso é fé. Se você vier para o contexto dessa palavra, irmão, a mulher chega para Elias e diz o quê? Moço, o que tem aqui não dá, o que tem aqui é impossível, não vai funcionar. Ele disse: não, vai lá, faz. Aí ela obedece. E você já observou que o nosso Deus é especialista em multiplicar aquilo que é pouquinho? Você vê aqui que a palavra de Deus diz assim, depois da obediência dessa mulher, a palavra diz assim, que por muitos dias comeu ela, ele e o seu filho. Por muitos dias, porque segundo a Bíblia foram mais de 3 anos de seca. Amém. Só que no outro contexto, lá com Eliseu, acontece uma coisa parecida. E em todo momento, quando aquele povo veio lá cobrar aquela mulher, Eliseu pergunta o quê? Primeira coisa, o que foi que aquela mulher fez quando a coisa apertou? Ela buscou a direção de alguém de Deus. Ela lembrou do profeta. Não corre no profeta, que ele deve ter uma solução. Você já observou que é assim que acontece? As pessoas muitas vezes dizem: eu não gosto do crente, eu não gosto, não gosto. Mas quando a coisa aperta, corre ali, chama alguém, chama o irmão, ora por mim. As pessoas são assim. Aquela mulher lembrou de quem? Do profeta. Ele era um referencial. E ele pergunta o quê? Tá, vamos resolver a sua situação. Mas ele diz assim: o que é que você tem em casa? Ela vai dizer o quê? Só um pouquinho de azeite. Não, vai dar certo, vai dar certo. Agora vem outro princípio importante no nosso meio: comunhão. Aqui com Elias, aquela mulher, ela mostrou comunhão para partir até o que ela não tinha, irmão. Ela foi compartilhar o que ela já não tinha, o que era pouco. Ela disse: agora eu vou dividir, comunhão. Lá com o profeta Eliseu, ele diz assim: vai dar certo o negócio, você tem um pouquinho de azeite, pronto, está resolvido. Agora tem um detalhe: você vai precisar de muitas vasilhas. Vai lá na tua vizinhança, bate na porta lá, pede para todo mundo, junta na tua casa lá que vai dar certo. Você já imaginou? E se fosse uma mulher que não tivesse comunhão com a vizinhança dela, irmão? Como é que seria? Comunhão para partir o pão, comunhão no relacionamento, igreja, comunhão no seu trabalho, exemplo, irmãos, no seu trabalho, exemplo aí onde você passa, onde você está. Então, Deus vai multiplicar novamente. Lá com Jesus também não foi diferente. Está aqui, olha a multidão. Aí o que é que vocês têm aí? Você observa que em todo momento tem que ter alguma coisa. Não, Jesus, a gente só tem aqui uns pãozinhos, peixinhos, pronto, está resolvido. Agora vem o que? Gratidão. Jesus dá graça, divide, sacia todo mundo e sobra.
Então, meus irmãos, o que nós precisamos ter é pelo menos um pouco de fé. E isso eu sei que a gente já tem, porque ninguém veio aqui nessa noite sem fé. Eu não acredito que alguém se prepare na sua casa e venha na igreja, venha, né, buscar uma palavra, ouvir um louvor sem fé. Não, eu vou lá porque faltou. Se fosse num lugar pequeno, lá no interior da Bahia, do Piauí, né, não tem outra coisa para fazer não, só tem a igreja ali aberta, eu vou lá. Eu dirigi uma congregação, irmão, na zona rural, que era assim, quando eu cheguei lá, nem energia tinha. A igreja tinha, em todos os cultos, 50, 60 visitantes. Quando a energia elétrica chegou, caiu para 30, depois chegou a internet, já diminuiu. Você está entendendo a concorrência? Mas, aqui em São Paulo, irmão, numa metrópole dessa, não, vocês estão aqui não é porque não tem para onde ir nem o que fazer. É porque existe uma fé no coração, irmão. Então, se tem essa fé, ela vai ser multiplicada. Deus vai trabalhar nela, porque essa é a especialidade dele, fazer multiplicar aquilo que é pouco, mais que já existe. Amém. Já existe. E aí entra a nossa parte como igreja. A nossa importância como igreja, eu acabei de falar para vocês que a obra de Deus, ela é totalmente fora do contexto da lógica humana. Não dá para entender a mente de Deus. A Bíblia diz isso, nós não podemos entender a mente de Deus. Tem coisas que Deus nos envolve nela, irmão, que você pergunta assim, mas Senhor, o Senhor está fazendo isso por quê? O Senhor poderia ter feito esse negócio direto, o Senhor não fez por quê? Não precisa perguntar, irmão, vai fazendo o que Ele vai dizer para você. Mas nós como igreja, observe bem esse contexto. Vou colocar, se essa mulher é de outra etnia, então vamos considerar Elias como crente e ela como uma pessoa que não era crente. Ele vai levar uma palavra, ela recebe a palavra, obedece a palavra e todo mundo sai abençoado naquele contexto. Agora, a própria palavra nos diz que ninguém vai poder ter fé se não ouvir a palavra. Essa palavra começa a jogar uma responsabilidade para nós como igreja. Como é que vão ter fé, né, num Deus que eles não conhecem, em alguém que eles não conhecem? E como é que eles vão conhecer se não tiver alguém que anuncie, que pregue? Assim diz Paulo. Então vem a nossa parte como igreja. E eu vou falar para vocês, quanto mais você medita na palavra de Deus, mais você fica maravilhado com a misericórdia de Deus para conosco. Irmão, é uma coisa incompreensível, é um privilégio tremendo. Quando você vai lá para Atos, quando você começa a meditar, e você testifica da palavra, de você meditar mesmo, não é você ler, você meditar, você vê aquela situação que está Cornélio ali envolvido. Irmão, o negócio daquele ali, quando eu comecei na minha caminhada, eu não consegui entender assim de uma vez. Que negócio era aquele? Era uma pessoa boa, né, que fazia esmola, fazia tudo. Aí o anjo se manifesta lá para dizer para ele que a oração dele está sendo ouvida, que as esmolas chegou no céu, só que ainda faltava um detalhe na vida daquele homem. Aí eu gosto de trazer, né, para o nosso linguajar, precisa ser crente, precisa ser servo, precisa entregar a vida para Jesus. Mas irmãos, o anjo está lá, conversando com ele, não poderia dizer: Cornélio, tudo que você fez está bom, agora aceita Jesus como Salvador. Aí o anjo para e diz: olha, Cornélio, está tudo certo, a esmola chegou, a oração chegou, tem uma coisa que está faltando. Tu vai ter que fazer o seguinte, eu não posso te dizer, tu vai ter que mandar chamar a igreja, chamada Pedro, para vir dizer o que é que tu tem que fazer, irmão. Você está entendendo o privilégio? Aí Pedro vai lá naquela oração, Deus mostra tudo para ele. Aí quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele diz: rapaz, olha, tu não sabe, Pedro, eu nem sei se Pedro já tinha visto o anjo, irmão. Eu sei que Cornélio tinha. Aí ele diz: olha, o anjo disse, Pedro, que tu ia dizer o que é que eu preciso fazer. Aí Pedro vai fazer o quê? Ele vai falar apenas de Jesus, nada dele, Pedro. E aquela casa, irmão, não foi só Cornélio, foi aquela casa inteira que ouviu aquele discurso, aquela palavra, se entregou ao Senhor. Aí você entende agora o privilégio que nós temos? E também uma responsabilidade, não é só o privilégio. Irmão, existe uma ordem sobre a nossa vida lá no céu, que é de fazer o ide do Senhor, irmão, que é de evangelizar. Eu não faço ideia como é as estratégias que vocês usam aqui, mas tem que usar, tem que desenvolver. Lá para nós a gente inventa umas coisas e vai fazendo e vai dando certo, vai chamando, leva as pessoas na igreja. Só não pode ter uma coisa no evangelismo: falsa promessa. Só não pode ter aquilo que Deus não mandou prometer, né? Porque ninguém vai ganhar ninguém por reino, irmão, com promessa, com presente, com cesta básica. Não, isso aí a gente faz, ajuda, depois tudo está resolvido. Mas ninguém pode ganhar ninguém com presente, né? E nem com a falsa: não, vá lá na minha igreja, porque se você for lá vai acontecer isso. Uma única coisa que pode acontecer aqui é o reino ser entregue naquela vida, é o reino ser passar para aquela pessoa.
Mas, meus irmãos, observem só. Se Deus quisesse resolver, Ele resolveria direto lá com os anjos. Mas isso não, vai ser com anjo não. Vai ser com Ed Castro, vai ser com a Evânia, vai ser com o Cássio, vai ser... Eu vou pegar esse pessoal, eu vou usar cada um deles. E a gente chega em locais que outros não têm acesso, né, Renan, Kelly, cada um tem... Todo mundo aqui, irmão, tem pessoas que são acessíveis só por você. Só por você. E você vai estar naquele contexto, naquela vida que as pessoas vão começar a mudar o comportamento porque está convivendo com você. Porque eles estão testificando que na sua vida tem algo diferente. Tem uma coisa que não é igual para todo mundo. Então isso é servir a Deus. Isso não tem nada a ver com o sistema religioso, com ritos, porque infelizmente, devido à nossa herança colonial, irmão, nós somos um país assim muito místico. Que as pessoas gostam muito de misticismo. E aí conseguiram de alguma forma trazer esse negócio e colocar dentro do povo de Deus, do meio evangélico, e algumas coisas perderam, que é só um comentário. E muitas vezes as pessoas ficam correndo atrás do misticismo, ainda como se fosse pagão. Se Elias estava aqui para contrariar todo o sistema pagão e idólatra, irmão, nós também estamos na mesma maneira, na mesma direção. Contrariar todo esse sistema pagão, toda essa idolatria, tudo aquilo que tem que ser levantado. E hoje, a idolatria cresceu de uma maneira tão grande. Alguns anos atrás ela estava restrita, irmãos, a alguns templos, né? Em alguns lugares que as pessoas iam, agora não. Ela está em todo lugar, na palma da mão, está em frente aos nossos olhos, e se a gente não vigiar, a gente entra por esse negócio, e daqui a pouco nós mesmos estamos promovendo esse negócio. Então, nós somos pessoas privilegiadas, entendam isso, creiam nisso, que receberam a autoridade dada por Deus, né? Que os sinais vão nos seguir. Agora, tudo isso, irmão, não tem nenhum propósito de enaltecer a nossa pessoa. É por isso que lá em Atos capítulo 1, né, Jesus falou o quê? Ser-me-eis minhas testemunhas. Ser-me-eis. É o que Ele fez, é o que Ele operou. E, irmãos, Ele não vai mais fazer, já está feito. Eu não sei porque as pessoas ficam esperando ainda. Tem pessoas que todo dia esperam um profeta, esperam uma revelação, uma coisa, né, tremenda, irmão. A revelação está aqui, na palavra, luz da palavra. O maior profeta já veio, já foi, já está para voltar novamente. Tem pessoas esperando profeta. Não, irmão, está revelada a profecia. Ele veio, já deu as instruções e vai voltar de novo. Essa é a grande profecia, é o retorno dele. E é isso que precisamos trabalhar, que precisamos anunciar, que precisamos trabalhar. Agora, em todo esse contexto, irmão, em todo o nosso chamado para combater tudo isso que está estabelecido na terra, na nossa vizinhança, nós vamos ter que partir, nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que levantar e ir como Elias recebeu. Elias ouviu de Deus: levanta-te e vai. E quantas vezes Deus não fala para a gente: vai, e você diz: mas será que dá certo, Senhor? Não, irmão, não tem será, é para ir, se é Deus que falou contigo. Agora, nesse contexto, eu não posso tirar a parte de que a nossa comunhão com o Pai é que vai fazer a diferença. Irmãos, Elias não se gabou de viver na presença de reis ou de autoridades. Ele não se gabou de viver: olha, eu sou Elias, que eu vivo ali na alta sociedade. Não, ele disse: eu sou aquele que habito perante o Senhor. Se eu habito perante o Senhor, irmão, eu vou receber a instrução do Senhor. Eu não habito aqui com vocês, eu estou aqui passeando, eu estou aqui passando. Meu filho habita aqui com vocês. Então ele recebe instruções daqui, ele tem mais familiaridade. Por quê? Porque ele está convivendo. E se você observar, todo o propósito de Deus com o ser humano foi a convivência. Os atributos de Deus, eles são maravilhosos, tremendos atributos de Deus. E o primeiro deles, o principal, não sei como é que eu posso enumerar, é que Deus, irmão, Ele sempre foi, Ele sempre existiu, Ele sempre foi pleno em tudo. Em tudo. Nada que a gente fizer aqui vai acrescentar mais nada para Deus. Você já parou para pensar isso? Nada que a gente fizer aqui na terra vai mudar Deus em nada. Ele vai continuar sendo pleno, soberano, poderoso, completo. Mas o que a gente fizer aqui vai começar a mudar a nós mesmos. Tem irmãos que chegam: pastor, me dá orientação, porque eu não sei mais como é que eu vou fazer. Sabe, aquela pessoa, eu não consigo ver. É uma pessoa difícil, pastor. Eu digo: faça o seguinte, começa a orar, busca a direção de Deus para que você possa mudar e venha suportar ela. Mas não era que tem que mudar, eu digo: é mais fácil você mudar você. Não é verdade? É mais fácil eu mudar a minha vida, irmão.
do que mudar a vida do próximo. Então eu vou buscar uma maneira de eu mudar para suportar. E a Bíblia vai lá e diz, eu acho tão interessante, né, que a palavra diz assim, suportai-vos uns aos outros, aí lá no final diz, em amor. Em amor, irmão, não é para suportar com a cara feia, não é para suportar porque eu tenho que conviver, eu tenho que entrar e sair da igreja, não. É para suportar com amor, em amando, sabe? E aí só vai acontecer quando eu mudar. Então tudo que a gente faz é para que a gente venha mudar. Agora, muitas vezes as pessoas pensam assim, eu fui no culto essa semana, eu fui eu não sei quantos trabalhos eu fui nos 2 trabalhos e tal, é como se a gente estivesse fazendo um favor para Deus e agora eu cumpri um... Irmãos, você está fazendo um favor para você, eu estou fazendo um favor para mim, eu me envolver na glória de Deus, eu ouvir, eu receber, eu ser alimentado. Deus está lá todo pleno e eu aqui é quem estou recebendo, me alimentando, me edificando. Por isso buscar a Deus com esse propósito, irmão, é maravilhoso. Servir a Deus nesse propósito, a obra de Deus nunca vai ser um fardo, ela vai ser algo prazeroso. Eu vou ter desejo de estar ali, porque eu sei que eu considero o culto particularmente como, eu não sei se vocês chamam assim, lá a gente costuma inventar um café da manhã, um negócio, café compartilhado. Coloca uma mesa lá na igreja de manhã, aí começa a chegar os irmãos, as irmãs lá se organizam, aí chega um e coloca lá um bolo, aí chega outro e traz outro, traz o suco. Quando chega todo mundo, aquela igreja, aquela mesa, ela está assim linda, perfeita. Quando o primeiro que chega só tem a mesa, ele vai lá e coloca aquela oferta dele. Aí o outro vai chegando e vai colocando. Quando ele diz, vamos iniciar o café, a mesa está repleta, irmão, perfeito. Você sabia que o culto é a mesma coisa? Um banquete espiritual. Se cada um de nós sair de casa e dizer assim, não, hoje eu vou lá levar uma oferta para Deus, eu quero chegar lá, eu quero depositar lá uma oferta abençoada, eu quero que Deus receba o meu louvor, ou a minha oração. Irmão, vai ser um banquete espiritual tão tremendo, mas muitas vezes qual é o contexto? Eu estou indo lá porque eu preciso receber alguma coisa. Se Deus não me der, aí, irmão, fica meio complicado, porque você já sai de casa com aquele propósito de apenas, sabe, você tem tanto tempo com Deus, ou teria tanto tempo com Deus para estar nas suas orações, no seu diálogo, na sua conversa com Ele, tratar tantas coisas ali com Ele, mas parece que tudo vai se resolver num culto. E aí, muitas vezes as pessoas não me entendem quando eu digo para elas que uma oração, somente uma oração, ela não vai mudar a vida de ninguém. Pastor, você pode dizer, não, isso não é uma blasfêmia, não é. Isso é a mais pura realidade. Um louvor não vai mudar a vida de ninguém. Uma oração com posição de mão, ela não muda a vida de ninguém. Ela traz um alívio, cria um efeito ali, mas o que muda realmente é a palavra. A palavra, ela muda de uma forma tremenda. A pessoa que vem na igreja, eu recebo a palavra, volto e começa a receber, ela vai mudando. Porque não tem como, a palavra ela vai afrontar, irmão, a nossa vida de uma maneira maravilhosa. Vai contestar os nossos pecados, vai nos expor. Aí a gente vai ver os nossos defeitos, vai buscar uma purificação. Mas o louvor muitas vezes até emociona, né? Mas a emoção não muda nada. Eu fui tocado pelo louvor, tá? E quando termina, sai todo mundo do culto, aí você volta e a vida continua a mesma, as práticas continuam, mas o louvor é bom. Não, eu adoro, irmão, aquele louvor não tem explicação, realmente. É maravilhoso. Eu amo louvores. Eu estava aqui maravilhado, até porque eu pude observar que a letra é uma letra que está dentro do contexto da palavra, para buscar a exaltação de Deus. Eu não vi uma letra buscando a exaltação do homem, então é maravilhoso. Tem que ter? Tem, irmão, tem que ter. Mas a mudança não está no louvor, a mudança está na palavra. Então essa palavra está dizendo para nós hoje o quê? Que nós podemos estar tranquilos, porque a ordem foi dada. Mancácia, por onde a senhora vai passar, já foi ordenado. Quem vai estar lá para lhe receber, como é que vai conduzir, está tudo preparado. Agora, eu preciso me mover, irmão, eu preciso dar um passo, eu preciso andar. Porque se Elias tivesse recebido ali e apenas esperar, tá, não, beleza, está tudo certo, a mulher está lá esperando e ele ficasse lá, nada ia acontecer. Mas ele ouve, recebe e vai. Naquilo que ele vai, ele começa a testificar que aquilo que Deus falou verdadeiramente, irmão, vai acontecer. É o que tem sobre a nossa vida. Quantas pessoas já não receberam palavras maravilhosas? Deus já falou, Deus foi claro, Deus foi direto. Olha, pode seguir, mas você está até hoje ainda, mas será mesmo que vai dar certo esse negócio? E aí, a palavra diz que aquele que duvida, irmão, também não recebe. Então, vamos colocar nesse contexto. Agora, você vai perguntar para quem, depois dessa ministração, sobre a ordem que tem sobre a sua vida?
não venho tirar aqui o juízo do pastor Felipe, da irmã. Toda hora, pastor, o senhor viu lá, porque ele disse que tem um negócio, uma ordem sobre a minha vida. O senhor pode dizer o que é? Não, ele não. Quem vai dizer para você é o dono da obra, irmão. É o próprio Deus. Agora, ele vai direcionar você. Você vai chegar, pastor, deu certo, orei, falei com Deus, ele me disse, eu tenho convicção, a direção que eu tenho sobre essa... Agora, pastor, me ajude aí a como é que eu vou seguir. Eu preciso de referência. O pastor é a referência, é a liderança. Não se esqueçam disso, irmão. Você honrar e respeitar as autoridades sobre a sua vida é um princípio de bênção. Se desonrar é um princípio de maldição. Quinta-feira passada eu estava ministrando lá no bairro Limão e perguntaram assim, que o pessoal também, o pessoal conhecido, e aí, cadê o teu filho? Eu digo, rapaz, ele não pôde vir. E não, por que ele não veio contigo? É porque ele está honrando uma escala de trabalho que tem lá na congregação dele. Amém. Sério, ele tem que honrar lá, porque ele congrega lá e é assim, irmãos. Aleluia. Eu tenho uma filha, pronto, vocês conheceram a Sam, minha filha, ela veio aqui. Eu congrego Valença, o pastor disse, irmão, vou te mandar para Valença, mas vou lhe pedir uma coisa, você vai levar a Sam não, deixa ela aqui com a gente na sede, porque ela faz parte aqui do grupo de louvor, e lá você tem outros talentos lá, eu digo amém. Aí as pessoas não entendem, mas por que a Sam não está aqui? Eu digo, ela está honrando o princípio, que eu concordei com o meu pastor. Irmão, deixa eu falar para vocês, é uma bênção lá na congregação e é uma bênção na sede. Então, esse princípio deve ser respeitado, deve ser cumprido, e as bênçãos estarão sobre a sua vida. Então, em momento algum, a gente pode observar, ou a gente vai ver aqui, uma desobediência da parte nem de Elias, nem da viúva. Todo mundo aqui obedeceu, todo mundo teve fé, e todo mundo foi abençoado. Agora, tudo começou com aquela palavrinha lá do início que diz, veio a palavra do Senhor a ele dizendo. A palavra do Senhor vai sempre estar vindo à nossa vida e vai sempre falar conosco. Agora, nós precisamos, irmãos, dessa busca. Nós precisamos dessa intimidade que não tem uma outra maneira de adquirir a não ser você, eu não vou dizer gastando, eu vou dizer investindo tempo em oração. Tempo com Deus. Tempo com Deus. Precisamos investir esse tempo com Deus. E quanto mais investirmos, mais retorno teremos. Porque eu sei que Deus não faz acepção. Isso aqui eu tenho convicção. Mas eu vou dizer um negócio. A palavra também diz que se eu bato, a porta vai se abrir, irmão. Vai se abrir. O miticismo é algo tremendo. Eu gosto de falar, eu gosto de dar testemunho que é para edificar a fé. Chegaram para mim 2 membros da igreja e disseram assim, pastor, nós estamos numa situação difícil, todo mundo desempregado. O senhor poderia fazer um propósito de oração conosco, para Deus abrir umas portas de emprego? Eu digo, claro, irmão, eu chamou para orar. Aí a gente ia lá, umas 7, oramos lá algumas madrugadas, aí eram 2. Todos os dias, quando terminava o propósito de oração, a gente era de meia-noite às 5 da manhã, 6 da manhã, um saía, pegava o currículo, saía batendo nas portas, entregando, já tinha orado, o outro ia para casa, tinha uma rede no quintal, deitava lá e ficava balançando. Bom, terminou o propósito de oração, estava um empregado e o outro não. Aí o irmão não entendeu, chegou para mim, pastor, eu não entendi. Eu digo, fala, irmão, o que aconteceu? Pastor, nós convidamos o senhor, foi eu que tive a ideia, oramos juntos, fizemos, e fulano está trabalhando e eu não estou. Ele disse, irmão, vem cá, depois da oração, qual era o seu procedimento? Ah, pastor, eu estava vindo para casa porque eu já tinha orado, agora eu estava esperando. E, pois é, o irmão estava batendo nas portas. Então vamos para a Bíblia? Então, meus irmãos, não é você apenas orar, não é apenas imaginar, você tem que correr atrás. Agora, você correr atrás de um propósito, depois de ter apresentado a Deus, depois de ter colocado nas mãos dele, irmão, a segurança é tão grande, porque quando você chegar numa circunstância que não vai ser benéfica, Deus fecha a porta, porque não vai ser bom para você. Você já orou, você apresentou, você está até precisando, você pode até não entender. Agora, quando é de Deus, o negócio é bom, ele prepara lá, porque você orou, mas você foi buscar. Então a oração tem esse propósito. Então Elias, ele recebeu a palavra, ele não tinha dúvida que era Deus que falava com ele, ele foi até ali e foi abençoado por causa da obediência, por causa da fé. E aí vem aquela situação, uma situação totalmente adversa, improvável, de uma pessoa que não teria a mínima condição de fazer, mas fez. Então não se preocupa não, quando Deus mandar o abençoador, não se preocupa se ele vai ter boa aparência ou não. Não, vai chegar, irmão, e a bênção vai acontecer. Da mesma maneira, pelo outro lado, quando Deus enviar até você alguém para você abençoar, não olhe a sua condição momentânea. Se Deus, porque é outra coisa, preste atenção, eu disse que ninguém falou diretamente com a viúva, Deus ordenou e testificou no coração dela. Irmãos, quando a coisa é de Deus, a pessoa vai chegar e vai testificar no seu coração. Deus vai confirmar na hora que é Ele que está indo. Não vai, se tiver dúvida, não é de Deus.
Deus não trabalha com dúvida, nem com confusão, nem com engano. Eu preciso apenas estar preparado para que eu não possa também, irmão, deixar a bênção passar. Você já imaginou se Ló tivesse recusado hospedar aqueles homens lá? Bateram na porta, eles não estavam lá usando um crachá dizendo assim: olha, nós somos os anjos que viemos aqui fazer uma obra. Não, não me receba que é melhor para você. Não. O contexto da palavra diz que apareceram lá pessoas comuns, mas Ló, não concordando, irmão, com aquela situação, trouxe-os, hospedou, colocou, cuidou, e nem ele imaginava que estava cuidando daqueles que iam abençoar. Da mesma forma vai ser você. Deus, Ele vai enviar, vai chegar. Irmãos, se é de Deus, receba, faça, abençoe, porque você pode se recusar, perder a oportunidade de fazer uma obra gloriosa para Deus. Então Ló fez algo, não porque era aparente, e isso é o reino de Deus. A gente não vive por aquilo que é aparente, por aquilo que a gente já está esperando. Não, a gente vive por aquilo que a gente tem fé que possa ser, que vai acontecer. Então assim, vão existir várias circunstâncias nessa caminhada, porque se Jesus não voltar logo, ninguém sabe quanto tempo vamos passar por aqui, mas quantas situações a gente não vai se deparar com elas. E eu preciso estar, irmão, preparado, porque Deus, Ele não vai confiar esse cuidado a pessoas que não conhecem o reino. Porque o reino, como a palavra diz, que não é comida nem bebida, né, mas a justiça, paz e alegria no Espírito. Então o reino está conosco. Nós somos aqui com Ele, está conosco, está aqui dentro. Então nós devemos compartilhar, que é outro princípio maravilhoso. Você vê que o mundo, né, não compartilha porque tem medo de acabar. Se eu começar a dividir o que é meu, o negócio acaba. No reino de Deus você compartilha, a coisa multiplica, né? É assim que funciona no reino de Deus. Então o cuidado da mesma maneira, o evangelismo da mesma maneira. Eu sei que Deus com certeza tem dado direções de evangelismo, mas irmãos, se aprofundem nessa obra. Porque quanto mais vocês aperfeiçoarem essa obra do evangelismo, irmão, mais rápido vai se cumprir o propósito de transformar essa congregação em algo maior. E sabe o que é o bom disso tudo? Não é que isso vai acontecer para que o pastor Felipe, a irmã Michele e os demais, a obra crescer porque nós fizemos isso e aquilo. Não, vai ser bom, porque quanto mais ela crescer, quanto mais almas chegarem até aqui e passar a servir ao Senhor, são menos almas que vão para o inferno. São menos almas que estarão perdidas, porque encontraram um lugar. Então, creia nisso. Guardem, né, esta palavra no coração, porque eu também guardo ela no coração. E eu creio no propósito de Deus. Há muitos dias, Deus me deu essa palavra e quantos cultos eu não passei lá e eu não consegui ministrar essa palavra. Eu disse, não, então vai ficar guardada para um determinado momento. Então o momento é esse, irmão. Compartilhar com os irmãos que existe uma ordem espiritual sobre a nossa vida que já foi dada, vai ser cumprida. E aqueles que se apressarem, irmão, para buscar a direção de Deus, mais rápidos vão desfrutar dela. É uma ordem que é tão abençoada. Você diz assim, pastor, eu sei que o Jesus, ele trouxe todas as revelações, com certeza. Agora, Jesus sempre quis o diálogo. Sempre. Por mais que ele saiba das nossas dificuldades, aflições. Eu falo para você, Jesus é uma pessoa assim, maravilhosa, diferente, adversa, de tudo que você pode imaginar. É a única pessoa que chega para um cego e pergunta o que é que ele quer. O cara gritando ali, desesperado. Sabe, chega para o paralítico, o cara deitado numa cama, tanto, não sei quantos anos, pergunta, mas tu quer ficar bom? Quer andar? Quer ser curado? É Jesus. A pessoa para, mas por que Jesus faz isso? Sei lá, irmão, eu não entendo Jesus nesse momento aí, eu sei que Ele faz. Então eu entendo que Ele quer nos ouvir. Eu entendo que a gente precisa dialogar com Ele, ainda que Ele conheça tudo, porque eu tenho certeza que Ele conhecia o coração daquele povo. E para nós finalizarmos, aqueles que já declararam por muito tempo que amam a Deus, né? Porque quando a gente pergunta na administração, quem ama a Deus? É tantas. Mas eu acho que a conversa mais dura foi aquela de Pedro com Jesus, de perguntar se amava. Jesus não pediu nenhuma demonstração ali, irmão, momentânea. Pois me dá um abraço, Pedro. Pedro, faça isso. Ele diz, Pedro, realmente tu me ama. Pedro naquela, né, garra que ele tinha, amo Jesus, eu amo. Pois eu tenho um negócio para ti. Eu vou parafrasear, é dizer, prova que me amo cuidando das minhas ovelhas, né? Apacentando. Pela segunda vez, na terceira vez Pedro já estava zangado. O senhor não sabe, mas tu ama mais do que os outros. Pois cuida, apacenta. Irmão, apacentar, cuidar,
é algo maravilhoso. Cuidar, ter zelo, de uma maneira que a gente entenda que não é uma propriedade nossa, mas é algo do Senhor. E quando a coisa é alheia, irmão, o cuidado ele tem que ser redobrado. Redobrado. Se você anda no que é seu, vou dar um exemplo. Lá na minha cidade eu ando tranquilo. Aqui eu estou andando no carro da de Castro, mas parece que eu estou aprendendo a dirigir. Com tanto cuidado que eu tenho, porque é alheio. E eu sei que ele fica até chateado se você não pegar o carro dele para sair. Mas é porque é alheio. Agora você já parou para pensar que o nosso chamado, a ordem espiritual sobre a nossa vida é para cuidar de algo que não é nosso? Somos dispenseiros, irmãos. Dispenseiro do Senhor para cuidar da propriedade dele, que ele comprou tão caro com sangue dele. Não pode ser um negócio feito de qualquer maneira. Tem que ser feito uma coisa com prudência, com temor, com zelo, sabe? É algo maravilhoso. É um chamado abençoado? Concordo. É um privilégio? Também concordo. Mas é de uma responsabilidade tremenda, porque o negócio não é meu e nem é seu. O negócio é de Deus. Nós somos os mordomos, né? Os dispenseiros, aquele que controla a dispensa, que controla a saída do alimento, vai na medida certa. Você já pensou se José lá naquela época não tivesse tido um controle sobre aquela dispensação daquele alimento? Todo mundo morreria, mas tinha ali um controle. Ninguém compra demais, ninguém leva mais, vai ser tudo na medida. Tinha alguém na terra fazendo uma obra para a manutenção do povo de Deus, para que as pessoas não viessem a perecer. Tinha um dispenseiro ali. Nós somos o dispenseiro de hoje, irmão. Foi confiado para nós agora a dispensação. E a palavra diz o quê? Que a sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus, irmão, ela tem que ser dada a conhecer por meio da igreja, né? A multiforme sabedoria de Deus. Um Deus que eu não creio, irmão, que seja um Deus sádico, brincalhão. Um Deus que disse para mim que me escolheu, que me chamou para mim passar um tempo com Ele. Depois acontece uma coisa, Ele me lança fora, Ele vai fazer, Ele vai acontecer. Eu não acredito nesse negócio. Eu acredito em um Deus que, como muitos não querem afirmar, querem olhar, né, para essa referência bíblica, porque, irmãos, a palavra de Gênesis e Apocalipse, ela não é nada mais do que uma referência para a nossa vida. Referência. Aí você olha, e muitos dizem assim, eu não sei porquê, mas colocam, mas é porque a misericórdia é com Cristo. Antes eu não consigo ver, irmãos, eu consigo ver lá em Gênesis, já no início, né? Depois daquele feito tremendo ali daquele casal, o que era que impediria Deus ali de chegar e dizer, vocês falharam no propósito, eu vou fazer o seguinte, eu vou eliminar vocês, eu vou fazer outros, porque eu posso, e eles que não fizeram nada, eles vão seguir. Não poderia Deus ter feito? Deus disse, não. Fazer o seguinte, vocês vão ter umas consequências na sua vida, mas é vocês, porque o projeto é meu, nasceu no céu e ninguém pode prevalecer sobre ele, irmão. Desde o Éden, que o inimigo tenta prevalecer sobre o projeto de Deus. Ele nunca conseguiu e nem vai conseguir. E Jesus nos alegrou dizendo o quê? As portas do inferno não vão prevalecer, irmão. Mas é sobre a igreja que ela não vai prevalecer. O que é que precisa ser? Ser igreja. Ser corpo, estar inserido, né? Buscar andar junto, porque a maior vitória de um povo está na sua comunhão. A igreja de Atos, ela foi uma igreja poderosa não porque tivesse dinheiro, recurso financeiro, não. Ela foi poderosa porque, irmão, ali havia comunhão. Era uma comunhão tremenda, o povo orando junto, era buscando junto, e era aquele negócio, talvez seja a última oportunidade, então vamos fazer junto. E aquela comunhão fez com que aquela igreja, irmão, ela fizesse uma obra inexplicável. Então hoje essa comunhão, ela precisa ser mantida, porque enquanto houver comunhão, irmãos, e a palavra dá várias passagens bíblicas falando sobre essa comunhão, desde Eclesiastes até Jesus mandando os 70, vai lá todo mundo de 2 em 2, resolve o negócio junto, que dá certo assim. Então a comunhão, orar junto, ligar na terra, buscar, batalhar. Aqui estava Elias para fazer a obra, né? Mas apareceu alguém para ligar com ele um propósito de Deus. Olha, tu é o profeta, Moisés está lá, olha o inexplicável de novo. Moisés poderia ter se tornado faraó, ele já estava na linhagem ali. Aí depois de faraó, com toda a autoridade, dizendo, bora todo mundo embora, que eu tenho autoridade para mandar o povo embora, eu sou o cara que manda nesse lugar. Deus diz, não é assim, que é para a gente não se achar. Tu vai ser reduzido à condição de fugitivo. Tu vai entender que tu não tem condição, tu vai declarar que não pode, eu vou dizer, agora tu vai, porque tu entendeu. Aí ele volta, agora ele volta,
E aí o negócio, não, senhor, mas sabe aquela desculpa que a gente costuma dar? O senhor não sabe, eu até queria ministrar, mas eu não consigo, eu tenho um problema aqui. Não, vamos fazer o seguinte, irmão, olha o princípio. Eu vou mandar teu irmão contigo, mas guarda uma coisa, eu vou falar com você, Moisés, e tu fala para ele, eu não vou dirigir para ele. Irmão, existe momentos, existe detalhes da obra que Deus vai falar para você. Para você. Vai ter momentos aqui que Deus vai trazer para você, Renan. Você vai chegar, pastor Felipe, Deus falou comigo um negócio assim, e vai testificar no coração dele, mas Deus mostrou para você. Entendam isso. Então o negócio ele é bem peculiar, ele é bem particular. Arão estava lá, do lado, mas Deus, fala contigo, Moisés, passa para ele aí, dá o recado, mas o negócio é contigo. E quando houve o ciúme por isso, vocês sabem o que aconteceu com Miriam, né? Porque queria questionar o propósito de Deus. Eu não entendo porque é que Deus só faz dessa maneira. Irmão, Ele faz assim porque Ele é soberano e não precisa nos dar satisfação de nada. Nada, Ele não precisa e nem vai fazer, irmão. Ele apenas vai executar. E a gente vai ser bem-aventurado, vai ser feliz por receber e guardar e saber. Tem alguém que manda, tem alguém que obedece, tem alguém que segue os princípios. A gente só não pode quebrar os princípios do céu, nem buscar outra coisa lá fora. Mas enquanto a gente se mantiver no princípio do reino, irmão, tudo vai acontecer. E quando eu digo tudo, não é tudo só com bonança, mas tudo com adversidade e com vitória. Porque Jesus gosta também dessas coisas, de chamar a gente para ir numa empreitada, né? E de repente a gente sai do lugar, já vem a adversidade, né? Jesus diz, entra no barco, vamos lá para o outro lado, lá tem uma obra para fazer. Aí todo mundo entra no barco, mas no meio do caminho tem a adversidade. Mas eu leio lá na frente, e chegaram do outro lado. Passou. A adversidade vem, mas ela passa, porque todo projeto é de Deus. Entendam isso. Então, essa sede, essa congregação aqui, é um projeto de Deus, irmãos. Então a prosperidade vem de Deus, o crescimento vai ser dado por Deus. Vocês vão administrar isso de uma forma maravilhosa, mas é Deus que está no controle, no comando de tudo. Por isso, né, a esse momento as ordens estão dadas no céu acerca dos novos templos, né, do novo local, dos novos membros, já está tudo lá estabelecido. E vocês vão estar aqui colhendo, vivendo, e nós quando viermos por aqui vamos compartilhar tudo isso, porque eu creio nessa bênção e quero desfrutar de tudo isso. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Felipe, por esse convite que nos fez. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, irmãos, que tem assim me abençoado muito. Porque toda vez que vocês abençoam meu filho, estão me abençoando. E eu sei que ele é amado nesse meio, então para mim isso é maravilhoso. Eu estou cuidando de almas lá no Piauí, cuidando de outras vidas, né, de filhos de outras pessoas, mas eu sei que Deus já ordenou acerca do meu aqui. Então foi aqui que ele chegou, foi aqui que Deus colocou. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um. Vou continuar orando pelos irmãos e espero que um dia eu tenha o privilégio também de vê-los por lá, viu, no Piauí. Amém? Quero agradecer a Deus essa oportunidade gloriosa. Eu queria só fazer oração com os irmãos.